que faz uma caminha aqui pra segurar o cachorro dela. E eu tentei fazer e dá certo. E agora eu tô com o Gon andando pela casa igual uma mãe segurando o seu bebê. Ele tá ficando aqui. Esse gato. Vocês têm um gato que é um grudinho, que quer ficar no colo o tempo todo no inverno. Pega um cachecol, amarra assim transversal, amarra aqui nas costas e bota ele. Eu tava parando pra pensar e fazia muito tempo que eu não comia salada, sabe? Só comia comida e vegetal, comida e vegetal. E é tão bom comer uma saladinha. Usa isso se teu celular não tiver, entendeu? Então já tem. O tratorzinho começou a ronronar. Patinha. Patinha. Kilua. Patinha. O varal que eu coloquei aqui, ele ficou muito bom porque às vezes não seca totalmente na máquina, porque é muita roupa. Ou eu quero secar um edredom, mas aí eu já quero lavar outro em seguida. Eu só lavo sem secar e vou estender aqui. E daí depois que tira a roupa, tu pode recolher ele pra dentro, porque tem uma caixinha. Tem essa caixinha que tu pode travar o fio, ou então recolher o fio pra dentro, depois que tu não usar mais. Hoje vai ser minha sessão de terapia com vocês. Eu quero começar assim com a bomba. Eu tô péssima. Parece que... Sabe quando tudo sai dos teus planos? Tudo dá errado? Quando tu acha que não vai dar mais errado, que é pior ainda? Essa é a situação do meu dia hoje. Não tô mais fazendo acompanhamento com terapia. E esse é o assunto de hoje. Eu vou dar um contexto assim geral pra vocês entenderem o que rolou. Mas basicamente eu tinha consulta toda quarta-feira, 11 horas da manhã, virtualmente com a minha psicóloga. O meu pacote custa R$800, que eu estou fazendo terapia e também o laudo de TCC pra saber ou não se eu tenho autismo ou não tenho. O que aconteceu? Eu tava numa etapa, meu laudo, ela teria que vir até a minha cidade e continuar o meu TCC pessoalmente comigo, porque eu teria que desenhar no papel. Esse é o
TCC deles e pelo que eu entendi só funciona desse jeito. Dá pra fazer metade virtualmente, o final disso tem que ser presencialmente. E aí o que aconteceu? Como a gente tá em julho, eu só poderia terminar o meu laudo em agosto, que ela viria pra cá. Durante junho e julho, eu tava fazendo só terapia. Só que eu sou uma pessoa muito pontual. E eu sou muito organizada e comprometida com as coisas que eu tô fazendo e faço na minha vida. E uma das principais coisas pra mim, que é muito importante atualmente, é minha saúde mental, a minha saúde física. Então eu tenho esse compromisso. Eu trabalho de casa, mas mesmo trabalhando de casa, eu tenho grandes responsabilidades. Toda quarta-feira tinha terapia, eu ia ficar fora por 1 hora, das 11 até meio-dia. Só que às 11, eu sempre tenho uma reunião com o cliente do meu projeto. É muito importante que eu esteja lá pra também entender o que o cliente tá falando, etc, do meu trabalho. Toda quarta-feira eu não estava indo nessa reunião porque eu estava fazendo terapia. E aí, nas últimas 2 semanas de terapia, a minha psicóloga foi viajar para fora do país e ela decidiu que ela iria me atender enquanto ela estava viajando. Então ela estava viajando e ela me atendeu ainda em junho, no final de junho ela me atendeu, ela estava lá no quarto de Airbnb. E aí a gente fez a nossa sessão de terapia, beleza. Aí na próxima semana já seria julho. Eu já tinha pago as minhas consultas. Chegou a primeira semana de julho, ela me mandou uma mensagem falando que ela não conseguiria me atender porque o lugar onde ela tava com a internet muito ruim. Ela me avisou que não poderia uns 5 minutos antes das 11. Eu já não tava mais na reunião, eu tinha saído. Então eu não participei da reunião importante do meu trabalho, porque eu achei que eu teria terapia, né? Ninguém sai em 5 minutos pra já ir fazer terapia. Eu sou organizada, eu vou sair pelo menos 10 minutos antes. Eu sou assim. Então eu sempre saía 10 minutos antes pra me encontrar EAD com a minha psicóloga. Aí nesse dia não participei da reunião. Nas quartas-feiras eu também tenho a rotina de ir na academia. Nesse dia eu também não fui na academia, que é algo que eu tô tentando refazer na minha rotina. Ou seja, quarta-feira passada foi horrível pra mim. Eu fiquei muito chateada, porque eu fui avisada em cima da hora que não iria ter terapia. Não participei da minha reunião importante. Meu trabalho tava pegando fogo. Seria muito bom ter participado. Não consegui ir na academia porque eu fiquei chateada de não fazer, que foi planejado 1 semana antes. Eu fiquei muito chateada aquele dia. Mas tudo bem, eu relevei isso. E agora, nessa semana, quarta-feira, aconteceu a mesma coisa. Botei na minha agenda do trabalho que eu ia estar em terapia. Não participei da minha reunião com o cliente. Entrei pra fazer a terapia. Fiquei lá esperando ela. Se passaram 10 minutos e nada, se passaram 15 minutos e nada. Mandei mensagem pro consultório e falei, olha, eu tô esperando a psicóloga X, ela ainda não chegou. Aí era 11h50, a psicóloga me respondeu falando que ela dormiu. Ela dormiu, gente! Nossa, que legal, né? Ela falou que ela dormiu porque ela tava se adaptando ao fuso horário de voltar ao Brasil. Eu não sei nem o que dizer pra vocês, porque pra mim isso é totalmente uma falta de responsabilidade com o paciente e como pessoa. Ela também é neurotípica, mas eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Então, ela falou que dormiu, só falou isso. Eu não consegui acordar e estava dormindo. Aí eu chamei o consultório perguntando se eu poderia usar as minhas 4 sessões que já tinham sido pagas. 2 foram canceladas, que eu não pude ter. Se eu podia transferir essas 4 sessões pra agosto e deixar o mês de julho sem terapia, porque eu fiquei chateada. Aí o consultório me respondeu, ok. A minha psicóloga também tem acesso ao WhatsApp do consultório, e eu acho que foi ela que leu isso. Só respondeu ok. E eu esperei o reagendamento pra agosto, dias de agosto, e nada. Aí no outro dia eu fiquei pensando e remoendo sobre esse assunto. Eu me comprometi a pagar R$800. Eu fui organizada. Eu risquei da minha agenda coisas importantes. Não consegui ir na academia. E nas 2 sessões que eu deveria ter tido, ela cancelou. Eu quero meu dinheiro de volta. Quando eu decidi mês que vem, eu pago as sessões pra terminar meu laudo. Aí me responderam que eu teria que pagar o laudo à parte, um valor integral, e que eu não poderia ficar
ficar pagando por sessões como eu tava fazendo. O consultório me respondeu que ela tava em crise pós-viagem porque ela tava muito cansada. E eu entendo perfeitamente, eu também tive isso. Só que eu não sabia disso até então. Eu fiquei indignada com a situação que eu tive que abrir mão sem saber o que estava acontecendo. E só depois tentei me posicionar que eu fiquei sabendo que ela tava em crise. Daí começaram a falar que eu não tinha humanização por ela, que ela me acolhia nas terapias quando eu tava em crise, que eu não devia agir desse jeito com ela, que ela também é autista, e começaram a me bombardear de coisas que pareciam muito ela falando comigo pelo consultório, sabe? E daí começou a virar uma bola de neve, gente, uma bola de neve. Eu só queria meu dinheiro de volta porque eu tenho direito de ter o meu reembolso de volta se eu não fui atendida. E aí começou a meio que me julgar por não ter empatia por ela, sendo que eu não sabia o que ela tava passando. Em nenhum momento teve honestidade de me falar. Soube que ela dormiu. O que eu vou pensar? Poxa, uma mulher mais velha do que eu, com quase 40 anos, não tem essa responsabilidade de acordar e de trabalhar. Eu fiquei pensando isso, porque eu não sabia que ela tava em crise. Mas, igual, gente, eu acho que não justifica, sabe? Eu também tenho isso, eu tive isso. E mesmo assim eu não deixei de trabalhar no meu trabalho. Eu encontrei outras formas de me conhecer e me acalmar. Por exemplo, no pós-viagem, eu sabia que eu ia voltar muito cansada. Que apesar de não me conhecer 100%, eu sei que após interação social, rolês, festa, aniversário, viagem, principalmente viagem, eu sei que eu fico exausta. A minha energia, ela fica 0%. Então eu preciso de pelo menos uma semana pra descansar. Então na minha pós-viagem, eu tirei todos os dias da viagem de folga, uma semana. E depois eu tirei mais uma semana só em casa, porque eu sabia que eu ia estar exausta, eu sabia que eu ia querer dormir, comer, e era isso. Eu me conhecia desse jeito e eu não marquei nada pra essa semana que eu fiquei em casa. E aí me fez pensar por que uma psicóloga, que devia ter uma maturidade maior do que a minha, devia se conhecer mais do que eu, porque ela me disse que ela viaja ao mundo o tempo todo. Como que uma pessoa sabe que ela tem crise pós-viagem, continua marcando com o paciente pra continuar atendendo ele? Pra mim não é nada profissional tu falar pra um paciente, pra um cliente teu, que tu não entrou no trabalho porque tu tava dormindo. Ninguém quer saber o que tu tá passando. Trabalho é trabalho. A gente não deve confundir trabalho com amizade. Tipo assim, eu sou paciente dela, ignorou totalmente o meu sentimento de paciente. Ela só falava que ela tava em crise e que eu fui muito injusta com ela, de não entender ela, de não ter empatia. Gente, foi horrível. Essa mulher de Belo Horizonte foi a pior psicóloga que eu já consultei na minha vida. Ela não foi nem um pouco humana comigo. Eu tenho rigidez com horários, mudanças na minha rotina me afetam muito forte. Muito forte. E eu falei tudo isso pra ela. Ela simplesmente não pediu desculpas. Ela não falou que me entendia. Ela não quis remarcar as consultas. Ela mesma encerrou. Ela me devolveu o dinheiro de todas as sessões que eu paguei, sendo que eu só queria desse mês. Eu não queria brigar com ela. Ela me devolveu o dinheiro de todas as sessões que eu paguei e falou que ela não queria mais me atender porque eu não tive empatia com a crise dela. Ela foi muito egoísta e ela não foi nem um pouco profissional. Tem me dito tudo o que ela me disse. Se eu pudesse, eu colava todos os prints aqui pra vocês. Só que eu não quero expor o nome dela. Talvez eu até exclua o nome dela e bote aqui pra vocês lerem tudo que ela me falou. Eu achei muito injusto. E no final, ela me falou umas barbaridades e me bloqueou. Agora eu tô com o sentimento de que eu fiz algo errado, sendo que eu sei que eu não fiz nada de errado. Eu só queria o dinheiro desse mês, já que eu não ia ser atendida. Tô sem psicóloga de novo, o meu laudo travou. Eu fiquei na dúvida se eu sou não autista suporte 1. Ela falava que eu era, mas eu preciso do laudo pra saber se isso é verdade. E agora eu não tô com nem um pouco de vontade de procurar outro profissional, porque todos os profissionais de saúde que eu já procurei na minha vida, que mexem com saúde do corpo em geral, principalmente da cabeça, psiquiatra, psicólogo, eram todos péssimos desse jeito, sabe? Eu sinto que cada vez mais as pessoas estão sendo horríveis nessas profissões. A gente nunca pode confiar se eles estão ou não falando a verdade. Tem gente que faz atendimento sem ter um diploma. Tem gente que não sabe separar o profissional do pessoal, que foi o caso da psicóloga. E eu fico
Eu fico chocada com isso, porque eu sou uma pessoa muito responsável e eu jamais faria isso mexendo com pessoas que também estão sensíveis, estão buscando ajuda, que é o meu caso. Gente, foi horrível. Eu tô me sentindo muito péssima, sabe? Eu tô exagerando, mas a vontade que eu tenho é de não procurar mais um profissional pra me ajudar com laudo, não procurar mais psicóloga, não procurar mais psiquiatra, parar de tomar os meus remédios na cabeça, porque parece que... eu não sei, gente, eu não sei nem explicar. Essa é a minha revolta de hoje. Parece que não existe mais profissional de saúde competente que queira ser profissional contigo, queira te examinar de verdade, sabe? Parece que eles estão ali só pelo dinheiro e é isso. Se alguém tiver alguma indicação, pode me indicar aqui no vídeo, alguma pessoa assim que tu... nossa, eu tô há tantos anos com ela, eu recomendo de olhos fechados. Eu preciso dessa recomendação, porque é muito difícil tu achar profissional com essa especialidade em neurodivergente pra adulto. Talvez seja inexperiência, porque ela só tem 1 ano de empresa. Pensando agora, seria melhor se eu nunca tivesse iniciado isso do que terminado do jeito que terminou, sabe? Eu não sei nem o que pensar mais, mas eu resolvi desabafar isso com vocês. Como é difícil continuar querendo ter uma saúde mental, procurar ajuda. Porque eu procurei ajuda e deu tudo errado, com todos os médicos de cabeça mental. E daí me faz pensar que ou eu sou uma pessoa muito rígida, de cobrar que as pessoas entrem no horário, me atendam no horário, não fique desmarcando, ou então desmarca com antecedência pra eu me programar. Será que isso é pedir demais? Eu fico me perguntando isso, sabe? Alguém mais passa por isso? Desabafo meio deprê, desculpa, mas essa é a realidade da minha vida hoje. Eu acho importante compartilhar isso com vocês, porque a gente precisa dessa realidade, sabe? Cada vez mais as pessoas estão superficiais. Nem sei mais o que falar, gente. Estou triste. Uma coisa que tá me ajudando muito com a preguiça, porque normalmente eu comia salada só lavando na água. Aí eu comprei esse hidrosteril, mas também dá pra botar cloro específico pra limpeza de legumes e vegetais. Mas eu comprei isso aqui que é em gotas e eu pingo aqui dentro logo que eu chego. Aí já fica tudo higienizado pra quando eu quiser comer nas minhas refeições. Provavelmente várias pessoas já sabem disso, mas eu só lavava com água. Higienizar evita vários vermes e problemas que a gente poderia ter na barriga, estômago, intestino. A gente tá indo num rolê que é meio que festa junina, só que vai ser uma janta normal. Janta não, né? Essa comida, as comidas. Não. Tá, tinha promoção de férias da Steam. Porque é que na real promoção.
Tá bom. Queria mostrar pra vocês que a vista aqui da minha casa ela é muito feia. Tem um prédio muito feio. Aí eu coloquei esse adesivo jateado que entra bastante sol. E eu adorei o jeito que fica, sabe? Hoje é domingo e eu tô muito cansada. Ontem teve um rolê junino. Não teve janta. Teve só, tipo, paçoca, pipoca, alfajor, cachorro quente, não lembro mais o que tinha. Mas aí voltei morrendo de fome pra casa. Eu não pude comer muita coisa, né? Comi uma marmita de comida, com salada e tudo. Só que hoje desandou total. Acordei com fome, acordei muito tarde, porque eu voltei tarde também. Eu e o João, a gente se olhou assim, o que tu quer comer? Petisqueira. Fui lá na petisqueira, comi o que eu tava com, ó, muita vontade de comer, que era uma laminuta cheia de gordura, fritura e carboidrato. E aí, pra completar a minha compulsão, a gente foi no mercado. Quando eu voltei do mercado, eu olhei uma casquinha de McDonald's, eu amo, que no inverno ela fica por R$3. Eu pensei, vou comer uma casquinha. Aí eu fui lá e comprei uma casquinha, fechei o combo, que eu não poderia comer. Só que é assim, né? Eu não fiquei tão chateada, porque eu recém tô tentando não comer isso. Então tá tudo bem, sabe? Eu sabia que algum dia ia acontecer isso, de compulsão, de querer comer. Mas o que importa é que eu vou continuar comendo saudável. Foi só hoje. Ah, não. Eu também pedi pizza na sexta. Só queria compartilhar com vocês que não consegui me controlar 100%. Tem um sol na minha cara aqui. Comprei esse pijama aqui. Lá na Renner. Ele é muito macio. É o pijama mais macio que eu já toquei na minha vida. E eu amo coisas macias. Almofada, cobertinha, roupa. Qualquer coisa que for macia, por isso que eu tenho 5 gatos, me ganha assim muito fácil. O que mais eu comprei lá na Renner? Essa camiseta aqui tava em promoção por R$100, R$99. Comprei ela e é de uma qualidade muito boa, da Marfino. E eu fiquei bem feliz com a minha compra. Esse cachecol aqui, que na verdade foi o João que encontrou, mas é bem a cor que eu gosto, tem branco, bege. Na hora eu pensei, mas não parece ser de mulher. Quem liga? Quem liga? A intenção nem era ir gastar, só queria matar tempo. Mas aí eu lembrei que a psicóloga maluca me devolveu todo o dinheiro que eu já tinha pagado das outras meses. Aí gastei comprando roupa de TPM. Tô chateada que eu comi carboidrato e açúcar, mais do que eu devia. E eu tô com um bicho no... Essa é a sensação. Eu tô com um bicho. Eu quero ficar arrumando a casa, eu tô inventando coisa pra fazer. Ontem a gente já furou a parede do escritório da parte do João. Tapei o buraquinho que tinha ali no meu escritório, tava com o furo aberto. E acho que amanhã chega a moldura do quadro pra eu pendurar ali o meu quadro. Botei também esse adesivo jateado que eu mostrei pra vocês lá no escritório, porque eu tenho muita agonia pensar que algum vizinho fica me espionando. Toda vez que eu começo a trabalhar de manhã, como na frente do computador, eu fico de pijama na frente do computador, fico de roupão na frente do computador. Sempre tem 2 janelas muito abertas que ficam vendo totalmente o que eu poderia estar fazendo no escritório ou na sala. E isso me incomoda. Antes não era assim, né? O Gon acabou de correr e derrubar muita água no chão. O bebedouro não caiu, mas muita água. Vou mostrar. O que tu fez, Gon? Pulou mal, tô pisando na água ainda. Não. Pra gravar pra vocês, eu tô usando um aparelho que eu comprei da Shopee, que ele gruda janela, vidro, espelho, parede. E daí o celular gruda aqui também. Eu tinha agonia do meu vizinho, que começou agora porque há um tempo atrás o apartamento de frente pro meu tava pra vender, compraram um apartamento. Então agora os vizinhos, eles estão abrindo a janela todo dia, só que dá pra ver toda a minha casa por dentro. Eu amo abrir a minha janela pra entrar sol, claridade. Eu não gosto de ficar com a janela fechada. Só que aí toda vez que eu vou abrir minha janela,
Já tem janela aberta e só de pensar que alguém vai ficar vendo eu comer de pijama, não gosto. Então eu vou botar esses adesivos jateados, porque é barato. Eu mesma instalei e ficou bem bom. Eu gostei muito. Em cima eu deixei sem, embaixo eu botei e ficou muito legal. Gon, você vai se queimar, Gon. Olha o tanto de perto que ele tá. Sai daí. Bom dia, bebê. Eu dou comida pra ele aqui porque ele precisa comer uma comida especial. Ele já aprendeu que a comida dele fica aqui. Eu tapo com isso aqui porque o Gon come também a comida dele. O quadro chegou. Vamos ver a hora da verdade, se lavou ou não. Isso aqui já era esperado, porque a gente queima aqui, então não vai ser isso mesmo. Mas vocês lembram a gordura que isso aqui tava? Ainda tem uns pedacinhos, mas tava grosso. Agora é muito mais fácil de limpar, né? E esta panela? Nossa, saiu tudinho. Já imaginaram ter que lavar aquilo na mão? Um monte de água que a gente queria? A máquina já faz isso por mim. Esse aqui é o tricô que eu comprei ontem. Eu comprei ele mais larguinho porque a intenção era usar com bota e uma meia calça. Devia chegar aqui e ele tá chegando aqui. Mas igual, eu adorei.
A gente comprou essa massa aqui por pura influência da minha amiga, que falou que grano duro é a melhor massa. Então eu vou provar, só que ela é integral, né? Que é a que eu posso comer.